O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 197, o modelo dos 3 Es, o caso Nexans. Hoje a gente vai receber aqui o Guenael Gilberto, que é CEO da Nexans Brasil, empresa que produz cabos para o setor elétrico e que tem grande presença no setor renovável, com produtos específicos para energia renovável, como cabos específicos para usinas de energia eólica e usinas de energia solar. Além disso, a empresa ela aplica um modelo de gestão criado especificamente para o mundo atual, em que enfrentamos diversas crises, como a climática, a geopolítica, e que está em constante mudança. Guenael, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, Gustavo, Renato. Tudo bem comigo e com vocês? Olá, Gustavo, olá, Guenael, tudo bom aqui comigo? E muito bom te receber, um prazer, Guenael, tenho certeza que vamos fazer uma conversa excelente para todos que estão nos ouvindo, assistindo em todos os cantos aqui do nosso país e do mundo. Com certeza, e é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, Guenael. E, bom, começando pelos conceitos, um pouco antes da gente chegar na nossa conversa, queria colocar o conceito de permacrise, a permanent crisis, que é um conceito que descreve um cenário global caracterizado por crises contínuas e interligadas, como as mudanças climáticas, a instabilidade geopolítica, pandemias, crises econômicas e desigualdade social. Nesse contexto, as empresas elas enfrentam desafios complexos para se manterem competitivas e, ao mesmo tempo, promoverem o desenvolvimento sustentável. Entre os principais desafios das empresas nesse novo cenário global, nós podemos listar os seguintes, equilibrar o crescimento econômico com responsabilidade ambiental e social, seguir as novas regulamentações que pedem práticas sustentáveis e redução de emissões de carbono equivalente, adotar a transformação digital de forma sustentável, fazer a gestão de crises e resiliência organizacional em um mundo que é que tem cada vez mais eventos não previstos, como crises financeiras, pandemias, desastres naturais, e as demandas dos consumidores, investidores em relação ao impacto social e ambiental das empresas. Então, nesse cenário de permacrise, as empresas elas precisam ser mais resilientes, inovadoras, sustentáveis. O desenvolvimento sustentável não é mais opcional, mas ele é um fator essencial para a sobrevivência e competitividade das empresas. Então, empresas que conseguem equilibrar lucro, responsabilidade social, preservação ambiental, elas vão ter muito mais chances de prosperar no longo prazo. E é sobre esses temas e o modelo inovador da Nexans para lidar com esses desafios que a gente vai conversar hoje com o Guenael Gilberto. Isso, Gustavo. E, bom, Guenael, já te chamando aqui para a nossa conversa, para abrir um pouco essa discussão, eu queria primeiro agradecer novamente sua presença e queria que você apresentasse aos nossos espectadores, ouvintes, um pouco mais a Nexans, para que eles tenham uma maior ideia sobre a organização e o que vocês fazem, para eles poderem conhecer um pouquinho melhor do trabalho de vocês. Perfeito, Renato, Gustavo. Muito prazer estar aqui com você hoje, responder às suas perguntas e abrir um pouco a conversa sobre um tema que me apaixona e que vamos a tocar hoje. Sobre a Nexans. Nexans é uma empresa francesa que está listada na Bolsa de Paris. Somos 28 mil pessoas no mundo inteiro, atuamos em 42 países. Há mais de um século, Nexans desempenha um papel crucial na eletrificação do planeta e está comprometido com uma eletrificação sustentável, limpa, segura e acessível para todos. A Nexans, a nível global, faturou o ano passado, em 2024, um pouquinho mais de 7 bi de euro. E o negócio da Nexans está dividido em 3 verticais de mercado: Power Transmission, Power Grid e Power Connect. Tá?
O grupo tem um compromisso que diz ser net zero até 2050, um compromisso que o grupo tem com os investidores, com os clientes, com o mercado. E aqui no Brasil, Nexans atua desde o começo, o início dos anos 2000, adquiriu Alcatel Cabos, e depois adquiriu uma empresa em 2008 que se chamava FICAP, e hoje tem todas as operações concentradas no estado do Rio de Janeiro, onde estou aqui hoje, conversando com vocês. Temos uma fábrica que fabrica cabos de baixa e média tensão, somos 400 colaboradores, e aqui, desde o Brasil, obviamente entregamos nossos produtos e serviços para o mercado brasileiro, mas também exportamos principalmente para o mercado boliviano, para o Paraguai e para a Argentina. Bom, na introdução, né, a gente mostrou o conceito de permacrise, os principais desafios que ela gera para as empresas, né? A Nexans, elas construiu um modelo de gestão que busca vencer esse desafio baseado nos 3Es, né? Você poderia contar um pouco mais sobre esse modelo, o que são os 3Es, tal, para a gente... Claro, vou contar um pouco mais sobre esse modelo e vou começar para responder a essa pergunta, vou começar fazendo uma provocação. Tudo o que aprendi na universidade, já passaram 20 anos, mas tudo que aprendi na universidade hoje não vale mais nada. Quando eu sou engenheiro, me formei como engenheiro, com uma orientação, como uma especialidade em produção. Tá? E naquela época, eu aprendi, por exemplo, aprendi a tomar decisões, a modelizar num mundo de recursos infinito. O que significa isso? Não tem limite para recursos naturais. Não tem limite para produzir cada vez mais. Não tem limite para consumir mais, mais água, mais, no caso da Nexans, mais cobre, mais metais. Bom, isso foi há 20 anos atrás. Então, nesse mundo sem limite de recurso, tem um preconceito do que enquanto mais você produz e fatura, melhor para a empresa. Então, para ser uma empresa mais rentável, é bem simples. Tem que aumentar a produção. Tinha nessa época o conceito de economia de escala. Então, você tem uma base de custo fixo. Então, basta com produzir mais, vender mais e vai dar tudo certo, sua empresa vai ser saudável. Isso é o que aprendi 20 anos atrás. A realidade mudou, já mudou, vai mudar ainda mais e mudou radicalmente. Nós, para fabricar cabos, condutores elétricos, precisamos transformar cobre ou alumínio, mas todos os cabos têm um condutor que costuma ser cobre, que é um condutor de melhor qualidade, e todos sabemos que o cobre é um recurso que é escasso. Né? Todos os modelos eles indicam que a demanda de cobre está aumentando muito, por várias razões, e a última delas é a explosão da inteligência artificial que requer muitos data centers, mas antes disso a gente falava da mobilidade elétrica, e antes disso a gente falava da revolução da eletrificação. Então estamos num mundo que tem muitos desafios, que vamos conversar depois. Um deles é a decarbonização, e sem eletrificação não tem decarbonização, e sem cobre não tem eletrificação. O problema é o seguinte: como que eu vou enfrentar esses desafios que vão precisar cada vez mais recursos num mundo que tem escassez de recursos? E aí, quando, analisando um pouco, o grupo Nexans entendeu que virou para um manager, para um tomador de decisão, virou às vezes muito difícil tomar a decisão certa, porque tem tantas injunções que são contraditórias às vezes, que vira difícil tomar uma decisão. E vou dar um exemplo. Somos uma empresa, e uma empresa precisa de lucratividade. Por quê? Porque a lucratividade de hoje é o investimento de amanhã, e isso que vai garantir o futuro da empresa. Beleza, aí não tem discussão. Só que isso é a decisão da manhã. E à tarde tem outra orientação que tem que reduzir as emissões de CO2. Reduzir a emissão de CO2
não sempre é compatível com melhorar a lucratividade da empresa. Então, nós, como managers, como tomadores de decisões, às vezes temos que enfrentar orientações que são contraditórias. E não tem solução simples para isso. Vou fazer uma pergunta a Renato Gustavo. Vocês já brincaram com o cubo mágico? Já, Renato? legal. É um desafio. E conseguiram resolver? Seguindo as instruções. Que tem todas as instruções para seguir, né? Mas eu lembrei muito bem a primeira vez que tive um cubo mágico nas mãos. Igual que todo mundo, fiz o quê? Tentei, com muita dificuldade, resolver, escolher uma cor, tá? E resolver aquela cor. Até conseguir resolver a primeira face, tá? E depois o que acontece? Você tenta resolver a segunda cor, segunda face. E o que acontece nesse momento? Aí você perde a primeira cor, né? A outra face que estava resolvida se desfaz. Exatamente. Então, é como se a vida de um CEO, de um manager, fosse resolver um cubo mágico. A cor branca é a lucratividade. Então, você tem que resolver. A face, sei lá, vermelho, é cuidar das pessoas. A cor azul, vamos falar, é a redução de CO2. Então, você tem um cubo mágico, tem muitas coisas para fazer, só que quando você tenta resolver a segunda face, aí você destrói a primeira face. E como você falou, Renato, a única maneira de resolver um cubo mágico é ter uma visão holística do negócio e aceitar que tem uma metodologia para resolver, que você não pode resolver uma face e depois a outra. Isso não funciona, nunca vai funcionar. Você tem que atacar o problema de uma maneira holística e você vai ter algoritmos para resolver as 6 ao mesmo tempo. Não adianta fazer uma e depois a outra, não funciona. Então, a Nexans entendeu isso e a Nexans construiu seu próprio modelo, que lançamos há 3 anos atrás, que é esse modelo E3. Por que E3? O primeiro E é o engajamento, o engagement em inglês, que é o engagement das pessoas, dos fornecedores e dos clientes, dos parceiros. O segundo E é o E de environment, que é meio ambiente em inglês. E o terceiro E é o economics, que não podemos deixar de atuar como uma empresa privada que precisa gerar lucratividade. E a Nexans desenvolveu esse modelo, que é o modelo próprio da Nexans, e que é a nossa bússola para tomar decisões. Por quê? Porque nós temos objetivos que são econômicos, de meio ambiente e de engajamento das pessoas. E não podemos atender a todos os objetivos sem adotar uma visão holística do negócio. Um desafio muito grande para o manager é, para a sua organização, evitar os silos. A gente chama de silos, que é, por exemplo, produção correndo atrás da produtividade, enquanto a logística correr atrás de um melhor serviço para o cliente, enquanto a finança correr atrás de outros objetivos, e às vezes o melhor para cada área não conduz ao melhor para a empresa. Então, temos que, em uma empresa, temos que correr todos atrás de objetivos que não vão ser contraditórios entre eles, senão que vão somar para um resultado melhor para a empresa. Tá? Não é fácil, não é fácil. E nós desenvolvimos e ainda continuamos desenvolvendo esse modelo E3 que permite ter uma visão holística. Bem, eu achei fantástico o exemplo do cubo mágico, Guinel, que realmente você tem que ter essa visão holística para seguir uma metodologia para conseguir resolver. E é o que a gente passa hoje no planeta. A gente não pode só escolher um lado ou outro. Achei sensacional essa analogia que você comparou. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui em relação a como que vocês fazem internamente justamente essa gestão para equilibrar esses 3 E's, que é o grande desafio, né? Uma hora, talvez uma área vai escolher um caminho que não vai ser o melhor para ela. Vocês
fazem para equilibrar esses 3 E's? Dentro da companhia, vocês têm os gerentes, eles se comunicam com a presidência, como que vocês integram essas áreas? Primeiro, não tem que pensar que é fácil, porque é uma mudança de mindset, e como qualquer mudança, isso às vezes gera um pouco de incerteza, até chegar a um entendimento pela organização do valor que agregar essa mudança. Nós já passamos por isso, e hoje o E3, concretamente dentro da empresa, primeiramente, ele é um modelo que a gente comunicou bastante. Então, é um modelo que é simples de entender, é simples de visualizar, tem suas artes, e a gente comunica bastante dentro da nossa empresa. O modelo ele é visível. O segundo ponto é que no nosso planejamento estratégico, todos os projetos emblemáticos e as iniciativas estratégicas da Nexans têm que cobrir os 3 E do modelo. Ou seja, não tem nenhuma iniciativa estratégica que vamos reter ou que vamos a desenvolver se ela não participa realmente a melhorar os 3 E do modelo. Tá? E eu vou dar um exemplo. Tem um indicador financeiro, que talvez vocês conheçam, Renato Gustavo, que se chama o ROCE. Já tem escutado? O ROCE é o Return on Capital Employed. Tá? Então, é um indicador financeiro muito famoso nas empresas, que mede para cada dólar ou euro que você tem investido na companhia, quanto dá de retorno. Então, é 100% financeiro. Nós desenvolvemos um indicador interno que se chama o ROCE, que é o Return on Carbon Employed. O que é isso? Nós medimos para cada tonelada de CO2 que vamos emitir pela nossa atividade, quanto que dá de retorno financeiro, econômico. Temos uma quantidade, temos um objetivo de redução das toneladas de CO2 emitidas, e para maximizar o retorno, vamos medir para cada cliente, para cada produto, quanto que aquele cliente, quanto que aquele pedido dá de retorno financeiro por tonelada de CO2 que vou emitir ou que vai emitir a empresa para entregar aquele produto. E aí você começa justamente a romper os silos, e aí você começa a adotar uma visão mais holística do negócio, porque você vai conectando uma rentabilidade, uma lucratividade com as emissões de CO2. Esse é um exemplo. Então, hoje a gente vai favorecer um crescimento que vai maximizar o meu ROCE, Return on Carbon Employed. Então, um cliente que um produto que gera pouco retorno e que emite muito CO2, por exemplo, vamos ter que desafiar para ou aumentar o retorno ou reduzir as emissões de CO2 daquele produto. Porque senão esse produto vai sair do portfólio da empresa. É excelente mostrar o que a gente sempre fala aqui no podcast muito, né, que a gente precisa ter uma análise holística e sistêmica, tanto das empresas quanto de qualquer problema relacionado à sustentabilidade, mas a gente gosta muito quando a gente traz, né, os casos práticos para quem está nos escutando, para quem está nos vendo, ver que a teoria que a gente fala é real e tem onde ser implementada, né? Então, muito legal. E você falou um pouco já da próxima pergunta que a gente ia falar, vem em relação, né, a adequar os produtos e as estratégias de produto com essa estratégia global, né, da companhia, com o E3, né, que você mencionou ano passado, mas é isso mesmo, né, vocês fazem revisam quais são os setores, o que vocês iriam trabalhar na empresa, né? Tem um conceito, Gustavo, um conceito central da estratégia da Nexans nos últimos 6 anos, que é o conceito de simplificação. Saímos da revolução, antes da revolução industrial, era muito fácil, você tinha um cavalo em um campo, e para poder cultivar um segundo campo, você precisava de um segundo cavalo, basicamente. Tá? Então, era muito linear. Depois entramos na Revolução Industrial,
onde começamos a construir máquinas, o ser humano deixou de produzir, e aí ele inventou máquinas para que eles produzirem os produtos que a gente precisava. Durante esse período da Revolução Industrial, enquanto maior a sua empresa, mais economia de escala, mais eficiente, mais barato, mais volume. Então, tinha um círculo virtuoso de havia que crescer, havia que ser muito grande para ser melhor. Tá? E quando nasceram as empresas muito grandes, os conglomerados, tá, da, sei lá, General Electric, esse tipo de empresa que, quanto maior a empresa, mais economia de escala, mais barato o preço, mais volume, maior ainda a empresa. Tá? Já saímos desse modelo, hein, porque o que comentei no começo, que saímos do mundo que a gente achou de recursos ilimitados, tá? Mas também saímos por quê? Porque entramos num mundo de muita complexidade. O que significa isso? A empresa Ford, que inventou, de uma certa maneira, a produção industrial a grande escala, quando o senhor Ford comercializou seu modelo Ford T, tinha um modelo só, tinha uma cor, e todo mundo comprava o mesmo auto, o mesmo carro. Tá? Hoje, se você vai comprar um carro, tem uma combinação de opções que leva a ter, às vezes, 1 milhão de carros diferentes, mesmo que seja o mesmo modelo. Você vai comprar, Gustavo, um modelo, Renato vai comprar o mesmo modelo, mas os carros são diferentes. Porque a cor é diferente, o tamanho das rodas, equipamento que tem dentro, tudo você pode personalizar. E isso gera muita complexidade. Então, as empresas hoje têm um silent killer, que a gente fala em inglês, que é a complexidade. Você tem dentro das empresas muita complexidade e isso faz que sua rentabilidade caia. Então, Nexans, desde 2018, Nexans a nível mundial, reduziu de forma voluntária a base de clientes, passou de 17 mil para 4 mil clientes. Tá? Aqui no Brasil, cortamos 50% do portfólio de produtos. Para quê? Para simplificar as operações, para melhorar a experiência do cliente que fica dentro do portfólio da gente e para deixar de pensar que cada pedido, que cada produto, que cada cliente é bom para a empresa. Tem um conceito muito explícito dentro da empresa que é o colesterol. Tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim. Então, vamos manter dentro da companhia o colesterol bom e vamos eliminar o colesterol ruim. Então, a gente fez isso e a gente entrou numa obsessão da simplificação há um pouco mais de 5 anos. Tá? E isso faz também do que a nossa criação de valor, já na nossa maneira de pensar e de planejar, não passa necessariamente por aumento de volume. Aprendemos a gerar mais valor com menos volume. Isso é uma realidade. E o faturamento da Nexans aqui no Brasil não aumentou nos últimos anos, mas, em paralelo, a lucratividade aumentou de forma muito importante. Tá? Tem um trabalho que fazem as seguradoras há muitos anos. É muito provável que, se vocês dois vão pedir um seguro, seja para seu carro ou sua casa, para a mesma seguradora, vão receber propostas diferentes. Porque pode ser, estou falando do Renato, pode ser que o Renato não faça muito esporte e seja fumador, enquanto o Gustavo tem, por exemplo, corre um dia sim, um dia não, e a seguradora faz o quê? Faz profiling dos clientes. Então, talvez, Renato, de novo, nada pessoal, talvez o Renato é um cliente ruim para uma seguradora, enquanto o Gustavo é um cliente bom. Tá? E aí está a ideia do colesterol bom ou ruim. Então, a Nexans aprendeu a fazer profiling dos clientes, dos mercados, para focar nos mercados que vão gerar mais valor, sem necessariamente precisar de mais volume. Tá? É um trabalho que já faz parte do nosso DNA dentro da companhia, porque lançamos essa mudança há vários anos. E isso faz o que é bem alinhado com
a escassez de recursos, porque quando você tem desenvolvido um modelo de negócio que consegue gerar mais valor sem precisar de mais volume, aí está tudo bem mais alinhado, mais coerente com a escassez de recursos. E Grenal, nessa mudança que vocês fizeram, como que vocês atuaram com os clientes e fornecedores? Teve resistência nessa forma de se relacionar com, né, para criar essa cadeia mais resiliente e sustentável? Principalmente, eu acho que com os clientes que vocês tiveram que cortar, né? E aí impactou também nos fornecedores, né? De talvez reduzir uma demanda. Não é um bom ponto. Bom, a primeira resposta é que o mercado, nós, felizmente ou infelizmente, temos muitos concorrentes no mercado brasileiro. Então, não abandonamos nenhum cliente. Tá? Foi um trabalho em toda a transparência. Foi também uma necessidade para a empresa. A empresa tem 120 anos de existência no mercado e eu vi que às vezes você tem que se reinventar para permanecer no mercado. Tá? E a Nexans passou por essa necessidade também, por essa necessidade. Enquanto os clientes, a contraparte de ser mais seletivo, nós, é que isso gera uma obrigação de elevar o nível de serviço. De uma maneira voluntária, você vai escolher e se focar em menos clientes, e isso faz o que vai poder alocar mais recursos para atender menos clientes. E isso permite oferecer um serviço muito mais personalizado, muito melhor para aqueles clientes que você quer manter na sua carteira. Nós temos um conceito, uma definição de cliente platino. Né? Igual quando você vai viajar muito com uma aerolínea, por exemplo, você vai acumulando um certo pontos na companhia e você espera em retorno, okay? Um serviço melhorado em relação a quem viaja uma vez ao ano. Então, nós também temos esse objetivo de ter alguns clientes que são Platinum, que são clientes muito importantes para a gente, e nós queremos oferecer o melhor serviço para eles, ajudar eles, que eles crescerem, porque cada vez que um cliente da Nexans cresce, ele faz crescer a Nexans também. Então, tem esse conceito de ser mais próximo do cliente, de melhorar a experiência dele, de entender melhor quais são as necessidades do cliente para poder inovar. Tá? Quando você tem 1.000 clientes, não pode fazer isso com 1.000 clientes, é impossível. Quando você tem menos clientes, aí abre muitas possibilidades de conhecer melhor, se aproximar, fazer co-inovação com ele, e exatamente o que a gente está fazendo com nossos parceiros hoje. Até o tema do CO2, somente para dar uma ideia, o grupo Nexans tem como baseline o ano 2019. Tudo o que o grupo comunica para o mercado é com base em 2019, porque quando o Nexans se comprometeu com alguns objetivos. Aqui no Brasil, se comparando com 2019, reduzimos mais de 75% nossa pegada de CO2, e aí eu vou entrar um pouco mais em detalhes, nos escopos 1, 2 e 3. Tá? Ou seja, o que nós emitimos como empresa aqui no Brasil hoje é nem 25%, é nem um quarto do que a empresa emitia há 6 anos atrás. Tá? Hoje temos, o ano passado lançamos uma oferta pioneira de produto de baixo carbono que os nossos clientes estão utilizando para reduzir a própria pegada de CO2 deles. Então, nesse conceito de E3, que um dos é o engajamento não só dos colaboradores da Nexans, sino também dos parceiros, fornecedores e clientes. Tá? Eu achei bem interessante essa forma como vocês modelaram, né, de se relacionar mais próximo aos clientes de vocês e isso trazer essas melhorias que você comentou. E eu entendo que o modelo que vocês atuam hoje, por ser uma empresa B2B,
né, de trabalhar diretamente com outras empresas, facilite. Você acha que para empresas que trabalham diretamente com os consumidores finais, também teria como fazer esse tipo de abordagem, ou o desafio é um pouco maior? Como que você pensa? A pergunta, Renato, é excelente. Vou confessar uma coisa. Nesse modelo E3, lançamos várias iniciativas. As iniciativas que mais funcionaram, que mais realmente conseguimos implementar, são as iniciativas que, assim, de uma certa maneira, compreendem as três dimensões do modelo. O que significa isso? Tem formas de descarbonizar sua atividade que tem um custo elevado, por exemplo. Então, você vai reduzir o CO2, mas vai prejudicar sua rentabilidade. Ou tem maneira de melhorar o engajamento das pessoas que não vão cumprir com os objetivos financeiros e CO2. Minha experiência como presidente aqui da Nexans é que quando você consegue identificar iniciativas que vão melhorar os 3E, e vou dar alguns exemplos, essas iniciativas sempre superam as expectativas. Então, o seu desafio é poder mapear, identificar, é o mesmo processo que inovar. Você tem que mapear várias iniciativas, você tem que desenvolver um ambiente dentro da empresa que vai favorecer a geração de ideias, de iniciativas, para depois poder avaliar o quê? O impacto financeiro, o impacto no meio ambiente, o impacto nas pessoas ou na sociedade. De maneira que você pode dar prioridade ou preferência a aquelas iniciativas que vão melhorar os três ao mesmo tempo. E vou te dar um exemplo, Renato, que até hoje me surpreende o resultado que conseguimos. Há 2 anos atrás, lançamos um projeto de poder reciclar bobinas de madeira. Todos os cabos que a gente entrega, o packaging, a embalagem do cabo é uma bobina de madeira. Às vezes são bobinas pequenas, às vezes maior, que talvez você tenha observado na rua. A embalagem padrão da nossa indústria. Então, analisando as nossas emissões de CO2, identificamos que havia que tentar reciclar as bobinas, porque madeira, quando você soma todo o que a gente fabrica por ano, é um volume de madeira muito elevado, e aí sentamos com um fornecedor e juntos definimos uma maneira de aproveitar essa madeira. Uma vez o modelo definido, aí sentamos com os clientes e falamos: oi, cliente, eu posso te oferecer um serviço de coletar as bobinas depois de um projeto. Você tem 1000 bobinas acumuladas no campo. Hoje, talvez, alguns empregados vão aproveitar 10% das bobinas, mas se você quer cumprir com os requisitos ambientais, você vai ter que pagar para alguém retirar essa madeira para ser reciclado. Então, a gente montou um modelo que é o seguinte: você, cliente, me chama, me liga, eu mando uma equipe, vou desmontar as bobinas, vou trazer as bobinas, a madeira, para uma fábrica que vai remontar as bobinas, que vai fazer um retrofit técnico para garantir a qualidade, e vamos reusar como se fossem bobinas novas. Só que são bobinas que cumprem a qualidade de uma bobina nova, mas essa bobina é feita com madeira reciclada. Tá? E a gente lançou esse projeto, tá? Fizemos uma análise de marketing, sentamos com muitos clientes para promover esse produto, esse serviço, e já que você aproveita a madeira, conseguimos balancear o custo do retrofit técnico da bobina, porque você não precisa recomprar madeira. Então, é um modelo que, economicamente, se autopaga, se você quiser. Tá? Então, para o cliente, que é um serviço de... O meu fornecedor, Nexans, me elimina um problema, porque eles vão recuperar as bobinas.
o fornecedor, que é parceiro, ele vai fabricar bobinas para me entregar, só que ele vai usar uma madeira reciclada. E o Comunexus contribuiu a reciclar madeira e a emitir menos CO2. Ou seja, é uma equação autossustentável. Tá? Não tem custo para ninguém, não tem ganho, o único ganho é CO2. Esse projeto fez do que ano passado mais do 90% das bobinas que a gente entregou no Brasil foram com madeira reciclada. É um número, assim, absurdo. É quase o 100% das bobinas que saem da fábrica que a gente consegue fabricar com madeira reciclada. Então, Renato, quando a iniciativa está alinhada com os 3 E do modelo, funciona. Tem outras iniciativas que a gente identificou que não ia funcionar, a gente parou para se focar nas iniciativas que iam gerar um benefício completo. E assim, a magia, a força do modelo é isso. Quando você olha as iniciativas, saindo dos silos, você consegue identificar realmente as iniciativas que vão ter maior impacto e que realmente vão funcionar. Não, exatamente nesse aspecto que eu queria fazer um comentário antes, é que esse modelo, né, ele vai muito em linha com tudo que a gente costuma trazer e mostrar em relação à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável como um pensamento holístico que vai olhar, né, a solução como um todo e realmente demonstra o que muita gente ainda tenta não entender, ou por não ter uma visão tão holística, que é o resultado final que a gente tem se aplicar a essas práticas que olhando de forma sistêmica e holística para os nossos processos, né? Isso é mostrar na prática que realmente funciona implementar o chamado ESG, o modelo dos 3Es, o desenvolvimento sustentável, no mundo que, como a gente mostrou aqui desde o começo do episódio, né, do programa de hoje, é um mundo de restrições, né? A gente cada vez mais vai ter que fazer mais com menos e decidir muito bem aonde investir e o que fazer, né? Porque a gente não pode mais ter ao luxo de agir como agia-se 20, 30 anos atrás, achando que crescimento é algo que nunca vai parar e os recursos são ilimitados. É verdade, Gustavo, e aí quero fazer complementar. Tem um tema que a gente não conversa ainda muito, que é o engajamento das pessoas. Eu, pessoalmente, me sinto muito privilegiado de trabalhar numa empresa que tem uma preocupação sincera com o meio ambiente e com as pessoas. Tá? Infelizmente, tem muito greenwashing no mercado, tem muito greenwashing em tudo. E assim, bom, nós temos uma empresa que tem um engajamento sincero, que tem um compromisso sincero com as pessoas, com o meio ambiente, e eu me sinto muito privilegiado. Mas você não tem noção também do engajamento que isso gera nas pessoas que trabalham hoje na Nexus. Tá? Falei um pouco mais cedo, falei dessa necessidade de poder promover a geração de ideias, de iniciativas, para depois poder selecionar as melhores. Tá? Toda essa geração de iniciativas, eu não faço nada sozinho. Tá? Temos um comitê 3 interno com 10 integrantes, 10 participantes, de vários níveis na organização, e cada mês a gente se reúne e a gente faz um brainstorming do que vai ser o próximo passo nessa jornada. Isso gera muito engajamento, as pessoas têm muito orgulho de poder participar das decisões da empresa, tá? E também está muito unido com a expectativa da geração, não quero falar da minha, que eu já envelheci um pouco, mas da geração que entra hoje no mercado do trabalho. Eles têm
tem uns drivers, tem motivações que são muito diferentes das motivações que tinha a minha geração, ou ainda mais da geração dos meus pais. Tá? Se o trabalhador hoje não se sente bem, se não se sente cômodo com as decisões da empresa, com o propósito, a gente fala muito de propósito, ele vai embora. Ele pode sacrificar seu trabalho se ele não se sente alinhado com os valores da empresa. Então, bem ou mal, você precisa, como organização, entender isso e se adaptar. E quando você consegue fazer isso, você não imagina o engajamento que isso gera, a motivação que isso gera nas equipes. Cada ano, a Nexans faz uma pesquisa, com a ajuda de uma empresa especializada. 100% dos 28 mil funcionários da Nexans, eles têm a possibilidade de responder a uma pesquisa para falar, tá? Se eles entendem a estratégia, se eles se sentem, se eles compartilham os valores, se eles têm um bom relacionamento com seu chefe. E depois temos muita informação para poder lançar planos de ações para melhorar ainda o ambiente da empresa. E temos uma medição anualmente da taxa de engajamento do pessoal, tá? Que não para de aumentar aqui no Brasil e no mundo inteiro. Tá? Então, realmente é um círculo virtuoso que a gente conseguiu montar e que todo dia, através das suas decisões, vamos alimentando. Bem legal falar um pouco dessa parte das pessoas, Gwenel. E... Um comentário rápido, Renato. Claro. No final do ano passado, né, eu estive na fábrica da Nexans aí no Rio de Janeiro e era perceptível isso quando você conversava com as pessoas, né? Com todas as pessoas que eu conversei, isso foi completamente perceptível em relação ao engajamento delas com a estratégia da empresa. Algo que não é comum de se ver. E é super importante, né, você ter esse engajamento, porque casa, né, igual a metodologia de vocês dos 3Es, o engajamento, as pessoas se sentem mais motivadas, vão buscar olhar para as questões ambientais, né, e isso vai acabar trazendo um ganho econômico no final, porque está todo mundo remando, né, fazendo uma analogia aí com um barco, Gustavo é o que rema, na mesma direção, não tem ninguém ali sem remar, deixando para um outro lado, ou tentando remar numa outra direção. Então, é bem legal saber do engajamento das pessoas. E para a gente ir fechando já a nossa conversa aqui, Gwenel, por causa até do tempo, enfim, que a gente tem que respeitar a sua agenda também, e o tempo dos nossos telespectadores aqui. Como que vocês veem o futuro? Quais os planos que vocês têm para os próximos anos, para o Brasil? Queria ouvir um pouquinho mais o que vocês planejam de novidades. E só aumentando o escopo da pergunta, e o que você acha também de cenários, né, futuros para esse mundo em permacrises que a gente falou no começo? Bom, sobre isso, Gustavo, infelizmente não. Eu também não tenho uma bolha de cristal, mas se você olhar, a gente fala de permacrise, esse conceito nasceu mais ou menos durante a pandemia, já passaram 5 anos, tá? Se você analisar os últimos 5 anos, o conceito só piorou. Tá? O último evento, assim, a gente falava, nos últimos meses, falava da guerra na Ucrânia, depois entrou Israel também naquela guerra, agora assumiu Trump, e você está percebendo que as decisões deles também estão gerando muita incerteza sobre tudo, tá? Imagina quem fabricante de carros hoje e que às vezes importa 50% exporta para os Estados Unidos e que uma pessoa de um dia para outro colocar 25% de imposto adicional. Então, tudo isso, realmente esse conceito de permacrise está só piorando, tá? Não vai parar e nós temos que aprender a lidar com isso. Ou seja, nunca mais vamos voltar num mundo linear, onde está tudo fácil de entender,
fácil de modelizar e fácil de planejar. Isso não existe, tá? Às vezes, uma comparação entre a visão chinesa e a visão europeia ou americana. A visão chinesa é uma visão de muito largo prazo, tá? Eles têm objetivos a 10, 15, 20 anos, e eles aceitam que no curto prazo vão acontecer muitas coisas inesperadas. E eles vão se adaptando. Cada crise também traz muitas oportunidades, tá? Vamos nos adaptar, mas o objetivo lá na ponta, ele não muda. Tá? Enquanto nós, europeus, eu aprendi na universidade a modelizar, a planejar. Né? Quando nós fazemos um budget, você tem premissas, monta uma tabela Excel de 500 linhas, e isso é nossa maneira de se preparar para o futuro. Tá? É um mundo de modelização. A gente gosta de modelizar para prever, entre aspas, para prever o futuro. Isso já não funciona. Né? Quem tinha previsto no seu budget uma tarifa de 25% no aço? Ninguém. Tá? Então, tem que aceitar isso. E tem que adaptar sua maneira de tomar decisões, de analisar a esse mundo que, de novo, esse mundo está permacrise só vai piorar e nós temos que adaptar-nos. O mundo nunca vai voltar a ser linear. Uma vez que você entende isso, assim, também muito motivador, é muito legal trabalhar assim. É muito legal aprender a ver em cada crise quais são as oportunidades. Como vejo o futuro do Brasil? O Brasil é um país que está investindo bastante, tá, nos nossos mercados. Tem uma demanda aqui, essa terceira revolução da eletrificação está acontecendo no Brasil. E o nosso papel como líderes da descarbonificação da nossa indústria é permanecer na vanguarda e na frente do tema do carbono na indústria dos carbocefios. Né? Somos os pioneiros, somos os mais avançados, e agora os próximos passos, agora que temos uma base muito forte internamente, é ajudar os nossos clientes a também entrar nessa jornada, mas de uma forma estruturada. Né? Tudo o que a gente faz, falei da redução de CO2, tudo o que a gente faz, mede, comunica, tudo isso segue as normas internacionais. Trabalhamos com empresas externas que vão certificar tudo o que a gente pretende fazer. Utilizamos documentação auditada e reconhecida, ou seja, tudo o que a gente faz é muito robusto. Né? E queremos convidar ao resto da cadeia, seja os nossos fornecedores ou os clientes, a seguir também, a vir com a gente nessa jornada, porque achamos que é o caminho certo. Né? Tem muitos desafios, tem muita incerteza, mas também posso falar que tem muitas oportunidades também. Muito bom. Eu gostaria de agradecer, né, em nome do podcast, a sua presença aqui, porque foi realmente uma aula para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, desse mundo novo que a gente tem enfrentado e uma aula de gestão mesmo, né, em como transformar as nossas empresas, os nossos modelos de para se adaptarem ao mundo atual e tendo objetivos que vão ser positivos para a sociedade como um todo. Né? Ter uma visão que não é a visão apenas do lado financeiro, que foi algo que funcionou lá atrás, mas que hoje em dia não vai funcionar, visto todos os desafios, todas as demandas, todos os problemas que a gente tem para enfrentar nesse mundo atual. Isso, queria agradecer também, Gwenael, pela sua participação e todas as considerações e conversa, ensinamentos que você trouxe para a gente aqui. Muito obrigado e deixo aberto aí, se você quiser fazer alguma consideração final ou deixar algum contato que quem tiver interesse queira conhecer mais sobre a Nexans busque vocês,
fique à vontade, mas já me despeço de todos aqui. Seja sempre convidado a retornar no nosso podcast, sempre vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Renato, Gustavo. Não, realmente o tema me apaixona tanto que poderia ter falado 3, 4 horas sem parar. Mas já acabou o tempo. Obrigado, Gustavo, Renato, pela qualidade das suas perguntas. E quem quer saber um pouco mais, tem informação lá no nosso sítio web, na Nexus. Quem quer saber muito mais, pode entrar em contato comigo também. Compartilhar todas as informações, não tem problema. Muito obrigado, Renato e Gustavo. Obrigado. E, como a gente sempre fala aqui no fechamento, aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.